Imagina duas empresas do mesmo ramo, do mesmo segmento, de repente da mesma região. Uma automatiza, a outra não. Olha, eu vou falar uma vantagem específica aqui, é uma vantagem local. A automação reduz espaços. Boa. Né? Boa. Então você tem lá um processo, cara, você tem montadoras gigantescas com diversas áreas desativadas. A automação ela reduz, ela enxuga a área. Então você tem uma empresa, né, uma pequena empresa que cresceu, ficou todo mundo apertadinho ali. Tem um monte de gente trabalhando, você já viu isso acontecendo. Cara, sensacional. E aí você precisa de automação, porque você não consegue crescer com a produção. Você não consegue mais horizontalizar, né? Isso. E onde que as indústrias estão, né? Ela está geralmente cercada de indústria. Exato. Ou se nasceu há muito tempo, está cercado de casas. Exato. Nós temos um cliente aqui, pertinho da gente, que ele quer crescer, quer dobrar a produtividade. Para isso ele teria que comprar mais máquinas, para isso ele teria que ir tudo bem até aí, para isso ele teria que contratar mais pessoas, só que ele não tem espaço para isso. Pois, com uma cabine, Ronaldo, ele reduziu 8. Ele tirou 8 cabines, cara, de cara. Com uma cabine só, que a gente está fornecendo para ele, com um robô, ele vai reduzir 8, cara. Meu Deus. 8. Ele tem 12. Ele não vai só dobrar a produtividade, né? Exato. Ele tem 12 cabines, ele reduziu 8. Boa. Então, antes da gente discutir muito, ou melhor, se você quer dar um palpite, quer falar um pouquinho a respeito disso ou não? Não, espaço é uma vantagem, ou seja, falando de vantagens para você que vai automatizar, você vai com menos espaço produzir mais, né? E lembra que espaço é caro, né? O que a Amazon está fazendo nos Estados Unidos? Está tirando aqueles galpões gigantescos e tá verticalizando os depósitos. Ela mudou, porque já era automatizado. Já era, esses galpões. Só que agora ele evoluiu porque ele passou por um processo difícil lá, porque ele precisava eu não quero falar Covid, meu Deus, como é o nome? Pandemia. Na pandemia, ele precisou de muita gente, lembra? Mais de 100 mil empregos o cara queria gerar, não conseguia. Exato. As pessoas estavam com medo, ele criou um robô e ele percebeu que com aquele robô que fazia tudo ali, que um ser humano fazia, e aí ele falou, puxa, eu não preciso desses galpões gigantescos, reduziu o tamanho dos espaços, diminuiu seus custos e... Você viu o McDonald's, né, cara? Eu te mandei a matéria esse final de semana. Também é por causa da pandemia, né? Se você for ver outros artigos desse feito, né, do McDonald's agora, que ele vai robotizar toda a parte de preparação do lanche, é por causa da pandemia. E aí eu tava comentando com a minha esposa, cara, esses dias, e ela falou para mim assim, nossa, graças a Deus. Aí eu olhei para ela e falei, por quê? Ela falou, pelo menos a gente não vai ter mais lanche com guspe, né? Com cabelo de pessoas e tudo mais. Aí lanche completo, né? Mais com um hambúrguer dentro. Nesse ponto, né, bicho? Eu espero que isso, com certeza, infelizmente, deve acontecer. Eu acredito que na minoria dos locais mais acontece, mas é muito mais pela necessidade mesmo. Uma concorrência brutal. Sim. E outra, né? Na parte, o que a pandemia teve a ver com isso, com esse estudo do McDonald's? Ele lida diretamente com pessoas, cara. Se você tem uma pessoa infectada e está preparando um lanche, ela vai passar para outras pessoas. Isso é um risco, cara. Sim. Não, entendeu? É uma boa pergunta. Você acha que a indústria, principalmente a pequena, a mesma média, está preparada para uma nova pandemia dessa? Deus nos livre e guarde, Deus nos livre e guarde. Mas imagina só, se uma pessoa trabalha ali ao redor, tem 10, 20 pessoas trabalhando num cenário de 100 pessoas numa empresa. O cara com menos 10, com menos 20, por causa de porque um pegou a maldita. Cara, acabou com a empresa do cara. Na pandemia, eu fui chamado em empresas lá, um cara desesperado falou, cara, pelo amor de Deus, me ajuda aí, cara. Eu não tenho gente para colocar na frente da máquina porque eu não posso aglomerar pessoas aqui.
E a minha empresa parou. E a máquina do cara é totalmente funcional para trabalhar com o robô. Isso seria uma vantagem? Desculpa, menos gente, menos probabilidade de, numa situação dessa... Mano, pode ser uma gripe, cara. Sim, os cara pegam uma gripe forte lá e espalha para todo mundo, cara. Ele passa para os companheiros dele, passa no lanche, na comida. Não, e diminui a produtividade, cara, porque uma pessoa com... Você não tem que se preocupar com entra na parte do lanche também, né? Se você tem menos gente na empresa, você tem menos custo com alimentação. E falando de... Nem sei se o efeito cascata. Nem sei se isso pode ir ao ar, eu não sei disso, mas enfim. Porque hoje é fogo, né, cara? Mas CLT no Brasil arrebenta, né, cara? Então, menos gente... menos gente, então menos risco trabalhista, menos passivo trabalhista, mais produtividade. Gente, pelo amor de Deus, é benefício, né? E é aquilo, né? A gente tá falando aqui de... Pessoas podem estar vendo esse vídeo e achando, os caras são... querem... Foda, cara. Os caras querem tirar a gente do mercado, quer acabar com o emprego. Não, a gente disse aqui no início que a nossa missão é capacitar. A gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça, a gente tem que criar essa cultura que nós temos que ter profissões. Profissão é uma coisa, emprego é outra, né? Eu tenho um emprego de fazer sorvete lá no Mac, no quiosque do Mac. Tem lá um robô, cara, servindo sorvete, cara. Isso vai acabar. Isso é um emprego, entendeu? Agora você tem uma profissão, você produz o sorvete. Você trabalha, você é químico, você trabalha na empresa alimentícia, aí a outra questão. Assim, sem hipocrisia, né? Sem hipocrisia. Primeiro, que não tem como segurar a tecnologia. Não tem. Não tem. Não adianta. Segundo, as pessoas que não quiserem estudar, olhar para o futuro e ver que a sua profissão não existe mais, e você vai precisar mudar, você vai precisar pivotar, buscar outra área, cara. A sua não existe mais, eu não sei qual é a sua, tá? Clique aí, quais profissões tendem a desaparecer nos próximos 5, 10 anos. De repente a sua está nesse meio. Um robô pode te substituir, um algoritmo também? Pode, um software, o software, aquele software antigo, o Watson da IBM, numa levada só... O é antigo pra caramba. É antigo, mas agora acabou com um monte. Tirou um monte de profissionais do direito do trabalho. Mas é o que é, não dá para lutar contra isso, gente. As pessoas estão nascendo, elas precisam vestir, comer, tomar... Exatamente, e a tecnologia vai continuar existindo. Exatamente. E se você que é dono de empresa não automatizar, você vai produzir pouco, o seu concorrente vai automatizar, vai tomar o seu mercado, e o que vai acontecer? Você vai mandar os seus funcionários embora. E aí, você fechando a sua empresa é muito pior, porque não vai ter espaço para treinamento, não tem mais. Acabou. Então o que é pior?